Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 155. Título: Aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos, a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Emmanuel. E agora, a palestra. Irmãos de jornada, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, intitulado de Bem-aventurados os aflitos, na parte referente à instrução dos espíritos. Cumpre esclarecer que essa obra contém citações do Evangelho, mensagens e instruções dos espíritos, comentários de Kardec e, ao final, um compêndio de preces. Agora, estudaremos brevemente duas mensagens enviadas por espíritos. O item 25, que trata da melancolia, e o item 26, que se refere às provas voluntárias do verdadeiro arrependimento. Assim, no item 25, o espírito de François de Geneve, de Bordeaux, nos orienta, nos instrui quanto à melancolia, argumentando sobre o porquê, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações e nos leva a considerar amarga a vida, esclarecendo que isso ocorre pois o nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota em vãos esforços para sair do corpo que lhe serve de prisão, e reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo sofre a influência do espírito, toma-se de fadiga, de abatimento, numa espécie de apatia, e nos julgamos infelizes. Então, ele nos encoraja a resistirmos com energia a essas impressões que nos enfraquecem a vontade, ensinando serem naturais no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não que a devemos buscar neste mundo, devemos observar as instruções dos espíritos que Deus envia para nos instruírem acerca da felicidade que nos é reservada e aguardar pacientemente o anjo da libertação para nos ajudar a romper os liames que nos mantêm presos ao corpo.
Recomenda ainda que durante o nosso exílio na terra precisamos desempenhar uma missão de que não suspeitamos, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou e que se, no curso desse exílio e provação, exonerando-nos das nossas responsabilidades, sobre nós desabarem os cuidados, as inquietações e aflições, que sejamos fortes e corajosos para os suportar. Finaliza sua mensagem nos aconselhando a enfrentarmos decididos tais dificuldades, pois duram pouco ante a vida eterna e nos conduzirão à companhia dos amigos por quem choramos e que, alegre por ver-nos de novo entre eles, nos estenderão os braços a fim de guiar-nos a uma região inacessível às aflições da terra. Ou seja, a vida é uma dádiva que Deus nos dá. Nós devemos nos cuidar do nosso corpo, que é o instrumento dessa vida, essa grande oportunidade que Deus nos fornece de evoluirmos, jamais pensando em ceivar a nossa própria vida, cuidando dela, nem direta nem indiretamente, né? E procurando viver as nossas experiências da melhor forma possível, sem fugir das nossas responsabilidades, né? Que assim, ao final, nós seremos felizes. Na segunda mensagem, enviada por um anjo guardião em Paris, 1863, ele esclarece que é justo ao homem abrandar suas próprias provas, como é aquele que se afoga tentar salvar-se, aquele que tem um espinho no seu corpo tentar retirá-lo, ao que está doente chamar o médico. Isso é natural. Afirma então que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito, então, consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em preservar na luta, mas não se desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Ele menciona ainda Jesus quando, no Sermão da Montanha, declarou serem bem-aventurados os aflitos e propõe um questionamento no sentido de que se haveria mérito em procurar alguém em aflições que lhe agravassem as provas, por meio de sofrimentos voluntários, respondendo positivamente, ou seja, sim, informando haver grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Ele explica melhor na sequência, né? Ele ressalva, porém, que devemos nos contentar com as provas que Deus nos manda e não as aumentarmos, na medida em que por vezes já são muito pesadas, pois aceitá-las sem queixumes e com fé é tudo que Deus espera de nós. Afirma que não devemos enfraquecer o nosso corpo com privações inúteis e sofrimentos sem objetivo, pois necessitamos de todas as nossas forças para cumprirmos a nossa missão de trabalhar na terra. Por isso, torturar e causar sofrimento voluntário ao nosso corpo é contrário à lei de Deus, que nos dá meios de o sustentar e fortalecer, de forma que enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Assim, explica, devemos usar, mas não abusar, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Ele destaca que muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do próximo. Por exemplo, suportar frio e fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado. Se o vosso corpo disso se ressente, você está fazendo um sacrifício que Deus abençoa. Assim como deixar a nossa casa para visitar um doente, para lhe levar consolação e privar-se do sono para velar a cabeceira dele, o qual é apenas um irmão em Cristo. Despender a própria saúde na prática de boas obras são sofrimentos verdadeiros e abençoados,
visto que os prazeres do mundo e da riqueza não nos secaram o coração, conseguindo agir como anjos, naquele momento, consoladores dos mais necessitados. Ele critica, contudo, quem se afasta dos problemas do mundo, questionando a sua utilidade e coragem nas provações, diante da fuga do combate, pontuando, por fim, que se queremos um sofrimento, que devemos o aplicar à nossa alma e não aos nossos corpos, matando então o nosso orgulho, o nosso amor próprio, recebendo sem murmurar humilhações, quando elas vierem, fortalecendo-nos contra a dor da injúria, da calúnia, as quais são mais pungentes do que a dor física, e então teremos o verdadeiro sofrimento, cujas feridas serão contadas, porque atestarão a nossa coragem e a nossa submissão à vontade de Deus. E assim, queridos irmãos, encerramos o estudo de hoje pedindo ao Pai que possamos ter a coragem de enfrentar os nossos sofrimentos sem lamentação, com fé e resignação, certo de que Deus cuida sempre de nós. Que possamos refletir sobre o que foi estudado e que o aprendizado nos auxilie nos nossos esforços contínuos pela nossa necessária melhora moral. Graças a Deus, a paz de Deus a todos.